Hoje é o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Dos 346 países que existem no mundo, 193 são oficiais, são reconhecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas, como países. E destes 193 países que são reconhecidos pela ONU, 60 países em todo o mundo comemoram no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi criado na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI em 1549, há 474 anos atrás. No Brasil, o Dia da Bíblia começou a ser comemorado pelos primeiros missionários evangélicos que chegaram da Europa e dos Estados Unidos em 1850, isso há 173 anos atrás. Porém, a primeira manifestação pública do Dia da Bíblia aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica aqui no Brasil, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Isso em 1948, há 75 anos atrás. O Dia da Bíblia foi oficializado no Brasil no segundo domingo de dezembro de 2001, sobre a Lei Federal 10.335/2001. Isso há 22 anos atrás. A Igreja Católica, ela escolheu o dia 30 de setembro para comemorar o Dia da Bíblia, para homenagear São Jerônimo, que é considerado na Igreja Católica o padroeiro dos biblistas. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia da versão latina para a Vulgata, morreu no dia 30 de setembro de 420, por isso é comemorado aí o Dia da Bíblia na Igreja Católica no dia 30 de setembro. A Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos por 40 homens inspirados por Deus, homens das mais diversas profissões, origens culturais e classes sociais, os quais escreveram em lugares e épocas diferentes. A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido do mundo. Esta biblioteca sagrada se divide em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Toda a Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 774.746 palavras, 3.566.480 letras. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes: Pentateuco, histórico, poéticos e proféticos. 5 livros Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, 12 livros históricos, de Josué e Esté, 5 livros poéticos, de Jó a Cantares, de Salomão, 17 livros proféticos, de Isaías a Malaquias. O Novo Testamento também se divide em 4 partes. São os livros biográficos. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são os Evangelhos, de Mateus a João. 3 deles são sinóticos. Um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, 21 epístolas, 13 epístolas paulinas e 8 epístolas gerais. As 13 epístolas paulinas vai de Romanos até Filemon. As 8 epístolas gerais vai de Hebreus a Judas. Um livro profético, que é o livro de Apocalipse, e aí finaliza toda a Bíblia. O pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia: a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, é sempre Deus falando. O saudoso Billy Graham, ele dizia: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Billy Graham dizia: a Bíblia é mais atual que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia Católica, ela contém 73 livros,
sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia Católica, por conter 7 livros a mais, ela tem aí na Bíblia de Jerusalém, a ordem dos livros apócrifos está assim: Tobias, Judite, 1º Macabeu, 2º Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e alguns acréscimos em Esté e Daniel. A Bíblia Católica, ela tem 46 livros no Antigo, 27 no Novo, total 73 livros, 1.330 capítulos, 35.527 versículos. E Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Jesus, ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis 3,15, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo 12, 5 e 6, Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, capítulo 1, versículo 3 a 6, Jesus é o sacrifício perfeito. Em Números, capítulo 20, versículo 11, Jesus é a rocha ferida no deserto. Em Deuteronômio 18:15, Jesus é o profeta de Deus. Em Josué, capítulo 5, versículo 14 e 15, Jesus é o general dos exércitos celestiais. Em Juízes 2:16, Jesus é o nosso libertador. Em Ruth 2, versículo 1, Jesus é o resgatador. Em 1 Samuel 17:47, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel 7, versículo 11, Jesus é o descendente de Davi. Em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 12, Jesus é o doador da sabedoria. Em 2º livro dos Reis, capítulo 11, versículo 9, Jesus é o Rei dos Reis. Em 1º livro das Crônicas, 29, versículo 23, Jesus é o Rei de Deus. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2, Jesus é o nosso auxílio, o Senhor dos céus e da terra. Em Neemias, capítulo 1, versículo 11, Jesus é o nosso ajudador. Em Esté 3, versículo 5 e 6, Jesus é a providência divina. Em Jó 19, versículo 25, Jesus é o Redentor que vive. Em Salmos 12, versículo 1 em Salmos 12, o versos 1 ao 4, Jesus é o guarda de Israel. Em Provérbios 8, versículo 12, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes 12:1, Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares 2:16, Jesus é o amado. Em Isaías 53:2 ao 4, Jesus é o profeta sofredor. Em Jeremias 33:16, Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações 1, versículo 2, Jesus é o varão de Deus. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 ao 3, Jesus é o pregador rejeitado. Em Daniel 2:24, Jesus é o Rei eterno. Em Oséias 14, versículo 4, Jesus é o que cura as feridas. Em Joel 3:17, Jesus é o que habita em Sião. Em Amós 4, versículo 12, Jesus é o Deus de Israel. Em Obadias, capítulo 1, versículo 21, Jesus é o Senhor no seu reino. Em Jonas 1:17, Jesus é o profeta que ressuscitou. Em Miqueias 5, versículo 2, Jesus é o nascido em Belém. Em Naum, capítulo 1, versículo 15, Jesus é o mensageiro. Em Abacuque 2:20, Jesus é o Deus no seu santo templo. Em Sofonias 3:17, Jesus é o Deus que está no meio de nós. Em Ageu 2:7, Jesus é o desejado das nações. Em Zacarias 11, versículo 12, Jesus é o preço do cordeiro. Em Malaquias 4:2, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus 2:2, Jesus é o rei e Messias. Em Marcos 1, versículo 11, Jesus é o servo de Deus. Em Lucas 19:10, Jesus é o filho do homem. Em João 19:7, Jesus é o filho de Deus. Em Atos 1:8, Jesus é o doador do Espírito Santo. Em Romanos 8, de 1 a 4, Jesus é o justificador. Em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios 15:20, Jesus é as primícias dos que dormem. Em segunda epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Jesus é a graça de Deus. Em Gálatas 1, versículo 11, Jesus é o verdadeiro evangelho. Em Efésios 6:10, Jesus é toda a armadura de Deus.
Em Filipenses 4,13, Jesus é o que supre as necessidades. Em Colossenses 1,18, Jesus é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses 4,6, Jesus é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses 3,3, Jesus é o fiel protetor. Em 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo 4,8, Jesus é o Senhor e justo juiz. Em Tito 2, versículo 11, Jesus é a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, capítulo 1, versículo 10, Jesus é o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus 12, 2, Jesus é o autor e consumador da fé. Em Tiago 1,17, Jesus é o doador, é o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro 2,7, Jesus é a pedra principal. Em 2 Pedro 1,11, Jesus é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, Jesus é aquele que se manifesta para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, capítulo 1, versículo 9, Jesus é a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João 1,7, Jesus é o nome que garante a vitória. Em Judas 1,4, Jesus é o Deus soberano. E em Apocalipse, Jesus 19,16, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Ele é o tema central da Bíblia. Um abraço.